palavra para o professor Juarez Cirino dos Santos. Muito bem. Meu queridíssimo Nilo Batista, grande companheiro e batalhador, grande guerreiro, por uma criminologia crítica, por uma criminologia de libertação no Brasil, por um direito penal crítico, de proteção do acusado. É um grande prazer, uma grande honra estar presente hoje neste evento organizado por esse triunvirato, né? O Nilo Batista, a Vera Malaguti Batista e o Máximo Sosso. São as 3 pessoas que são responsáveis pela nossa presença aqui. Antes de prosseguir, eu queria cumprimentar também o Anítua, nosso querido Gabriel Ignácio Anítua, esse autor de um extraordinário texto de criminologia que nos apresentou para a América Latina inteira. Mas o que se produz de criminologia aqui nessa região do planeta. Saúdo também o nosso coordenador, o Dr. Paulo Mendes, e já asseguro que vou autografar o livro, mas daqui a pouco. Daqui a pouco. É que o autógrafo pode me desconcentrar, e daí eu já não sei mais o que dizer, fico muito emocionado, sabe? Isso, obrigado. E cumprimentar a Vera Andrade, Vera Regina Pereira Andrade, essa figura extraordinária, essa pessoa humana incrível que Santa Catarina deu ao Brasil, essa grande professora de criminologia, uma das maiores professoras de criminologia, não só do Brasil, da América Latina. Da América Latina. Eu tive o prazer de acompanhar a Vera desde os seus primeiros passos. Né? Nos encontramos tantas vezes em congressos, né? Falamos tantas vezes juntos. E um dia, e isso foi decisivo na vida dela, ela me telefona, diz: Juarez, eu precisava do endereço do Barata, na Alemanha. Eu tenho o endereço, o telefone, eu quero falar com esse homem, tá bom. E ela foi falar com o Sandro Barata, e aí resultou essa pérola que está aqui. Barata tinha uma predileção especial pela Vera Andrade. Ele não podia vir ao Brasil sem visitá-la. E é um grande prazer participar deste painel. Quanto tempo nós temos para falar? Pelo regulamento, 30 minutos cada um. Então eu vou ter que cortar pela metade a minha palestra. Porque eu vi ali, alguém me disse que eu tinha 1 hora para falar. Tá bom, melhor. Mas é um grande prazer. Eu quero dizer que um evento como esse é importante, porque nós revemos tantos amigos tão queridos, e eu digo isso olhando para a Lolita. Para a Lolita, esta grande professora, grande intelectual, das maiores que eu conheci na minha vida, que liderou e lidera o grupo mais crítico de criminologia das Américas, não era só da América Latina. Desde aqueles tempos de 1978,
78, 73? Mas eu não estava lá em 73. Mas apareci a primeira vez em 77, 78, 79, 80, Colômbia, Venezuela, México, São José de Costa Rica. E a Lolita era a grande líder. Existia uma liderança, sabe, assim, legitimada pelo conhecimento científico e por uma enorme capacidade de contagiar as pessoas. A Lolita é uma grande oradora, uma grande organizadora, e tem uma simpatia que todos ficavam fascinados pela Lolita. Então eu quero, porque tem tantas pessoas que eu não quero começar a citar nomes, porque eu iria cometer injustiça, alguns eu iria me esquecer, depois eu vou falar de alguns deles, mas eu queria homenagear todos os professores presentes na pessoa dessa grande intelectual, dessa grande criminóloga, dessa grande batalhadora que é a Lola Aniar de Castro. Lola é dessas figuras que moram nos nossos corações. Ela mora no meu coração. E o povo do Rio de Janeiro, os estudantes, os professores, os advogados, os intelectuais, é sempre uma grande alegria comparecer ao Rio de Janeiro e participar desses congressos. Porque no Rio se respira a contestação, a rebeldia, o inconformismo. E isso me faz bem. Isso me faz muito bem. No meu estado, o conservadorismo ainda é, sabe, o poder dominante. Não existe a rebeldia que existe no Rio. Eu vivi 6 anos no Rio, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, e é com saudades que eu lembro desse tempo do Rio de Janeiro. Eu vou tentar dizer alguma coisa do que me propus, não sem antes anotar o tempo, para não me exceder demais. A ideia que o Máximo Souza nos trouxe foi de fazer um balanço. Mas esse balanço já começou a ser feito, e ninguém melhor para fazer o balanço do que a Lolita, do que a Vera, do que, enfim, o próprio Chicaira, que já falaram antes de mim. Mas há algumas coisas, esse balanço tem sempre uma contribuição subjetiva, tem sempre algo de pessoal. Não é uma descrição, assim, pura e simples, sabe, burocrática. Evidentemente dá certo falar sobre a questão criminal da América Latina, esses 40 anos, né, de pensamento crítico. Evidentemente todos sabem a origem dos conceitos, né, dos argumentos, a teoria vem do primeiro mundo, porque vem do primeiro mundo. Porque nós trabalhamos com Marx, e Marx vivia na Alemanha, depois na França, depois na Bélgica, depois morreu na Inglaterra. Mas é um europeu. E como pensar a sociedade capitalista sem Marx? Não é possível. Ele desenvolveu as categorias que nos permitem pensar esse tipo de organização social. Freud era europeu. E como pensar o sujeito, o indivíduo, sem Freud? Sem os conceitos de Freud? Como pensar a psique humana sem essa contribuição decisiva que ele deu, dividindo o psíquico em das es, quer dizer, o id, ou das ibar ich,
o superego, o sobre-eu, e das ich, quer dizer, o eu. Não é mais possível trabalhar o sujeito sem trabalhar com essas categorias. E enquanto Marx, isso é uma coisa muito importante, Marx explicava a sociedade pela história, também o Freud nos explica o indivíduo pela história, e são ambos profundamente materialistas. Tudo vem da Europa, aqui. Os conceitos vêm de lá. Agora, aplicar esses conceitos à nossa realidade, isso é outra coisa. E esta é a grande contribuição, por exemplo, do grupo crítico de criminologia na América Latina. Essa foi sempre a proposta da Lolita e de todo o pessoal que se organizava em torno de Lolita, esse grupo crítico da América Latina. Eu me lembro do manifesto criminológico, nós discutimos, e eu fui dos primeiros a assinar esse manifesto criminológico. E, claro, os enfoques aqui, na criminologia, os enfoques que fizeram história na América Latina foram, e na América Latina, e também na Europa, e também nos Estados Unidos, né, e também foram os enfoques do Leibniz Approach e do marxismo, e de Marx. O Leibniz, efetivamente, como uma teoria sociológica do desvio do controle social, ele propunha uma coisa que era tão elementar, mas tão elementar, que era como o ovo de Colombo. Mas ninguém falava disso. Que o crime não é uma qualidade do ato, mas é um ato qualificado. O criminoso não é um sujeito portador de propriedades intrínsecas, não é uma qualidade do sujeito, mas é um sujeito qualificado como criminoso pelo sistema de justiça criminal. E daí desloca a abordagem do sujeito que faz a criminologia teológica, que explica a criminalidade por defeitos do sujeito para o sistema de justiça criminal. Isso é para a lei penal, a polícia, a justiça, a prisão. Isso muda. Isso é uma mudança, é uma revolução científica que ocorre através do Leibniz. Mas o Leibniz, enquanto Leibniz, é ainda uma teoria sistêmica. Aliás, como dizem Taylor, Walt Jung, aparece quase como a outra cara da criminologia tradicional, enquanto meramente Leibniz. Porque ela não desce às raízes estruturais e institucionais da sociedade capitalista, onde surge o Leibniz, com Becker, né? Howard Becker, enfim, Lehmer, né? O seu Outsiders, o Becker, o Human Deviance e Social Control do Lehmer. Mas, efetivamente, a grande cartada, a grande jogada, a grande contribuição, o grande impulso que vem para a formação de uma nova consciência criminológica na América Latina, no Brasil e na América Latina. Olha, para mim foram 2 livros. O livro do Taylor, do Walt e do Young, The New Criminology, que nos apresenta toda a história da criminologia. Claro, tem problemas nas conclusões, mas em termos descritivos, foi o melhor texto que apareceu. Ele pega desde a criminologia administrativa, que, enfim, aquela concepção de Beccaria, né? Clássica, criminologia clássica, depois todos os positivismos, né? O Leibniz Approach, as fenomenologias do crime, e até William Bonger. Foi extraordinário. No Brasil não apareceu uma tradução para o português, que eu saiba nem depois. Não sei. Do Bonger? Não, do The New Criminology. The New Criminology. Nós tínhamos a tradução para o espanhol. Esse foi um livro extraordinário. E eu estava fazendo mestrado no Rio de Janeiro, tive acesso a isto. Eu fiquei contaminado por isso tudo. Isso me mudou. Eu era um marxista que não sabia como ter acesso à questão criminal. E aí comecei a ver que existia uma produção científica da maior significação. E aí veio o livro do Barata, do Sandro Barata. Aliás, antes do livro do Sandro Barata, veio aquela
Criminologia Crítica e Política Penal Alternativa, que nós publicamos na revista de Direito Penal, lembra? Um artigo que tem em essência aquilo que ele vai desenvolver depois em profundidade na sua Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, que apareceu traduzida no Brasil em 1980, não, foi escrito em 1997, traduzida por quem? Por mim, a pedido do Barata. Um dia o Barata me telefona da Alemanha. Juarez, aquele jeito dele, cativante, né? amigo de todos. Uma pessoa de uma dignidade extraordinária, sabe? De uma afabilidade, de uma bondade. Verinha, eu não tinha te visto, mas eu já falei no seu nome, eu vou voltar a falar depois. Vou falar depois. Juarez, você pode traduzir um... Queria saber se você poderia me fazer um favor. Mas pensando o quê? Queria que você traduzisse meu livro, mas isso não é um favor. Isso é uma grande honra. Já comecei a traduzir. Aí traduzimos o livro, fiz um prefácio, publicamos, e é o primeiro livro da coleção do Nilo Batista. Este livro faz aquela junção que é por aí que eu vejo que deve caminhar a criminologia, entre o marxismo e a criminologia, entre o marxismo e o labeling approach. O labeling approach. É interessante porque depois o próprio Barata vai desenvolver isto melhor, e ele vai dizer que nós precisamos dessa integração de um projeto subjetivo, uma teoria subjetiva, que é o labeling, da personalidade como construção social, do crime como construção social, e de uma teoria objetiva, que é o marxismo, das relações sociais de produção. E é isso que ele faz. É isso que ele faz. Depois são textos, estamos falando daquilo que nos mudou, que nos transformou, que nos empolgou. Mas não é só. Tem o livro da Lolita, esse extraordinário livro da Lolita, Criminologia de la Reacción Social, que foi traduzido para o português. Eu tenho todo anotado, eu deveria ter trazido em espanhol, foi traduzido pela Esther Kozovsky, e depois o seu belíssimo Criminologia da Libertação. E eu vi agora uma estudante pedindo um autógrafo a Lolita na Criminologia da Libertação. Mas a criminologia da gestação, a criminologia da libertação, eu vi a gestação, não? Eu vi a gestação desse livro, fervilhando as ideias na cabeça de Lolita. Foi extraordinário isto, né? Ela não sabe da influência do seu livro no Brasil, mas nós sabemos. A Júlia, minha filha, que está aqui, fez uma tese de trabalho de criminologia, que a sua monografia de conclusão do curso. Um dos autores que mais influenciou o trabalho dela foi o trabalho da Lolita, foram os textos da Lolita. Aí vem Melossi, Pavarini, o seu Cárcere Fábrica, que tudo também entrou na coleção do Nilo. Que depois, a pedido do Nilo, eu fiz um prefácio para essa edição, imagina, foi um prefácio para a edição brasileira, tradução brasileira, do Melossi e Pavarini, Cárcere Fábrica. A Rosa del Olmo, a nossa querida Rosa, que esteve tantas vezes aqui no seu curso, com a sua América Latina e sua criminologia, a sua ruptura criminológica. E aí vem um momento muito importante da Rosa. Eu deveria falar mais da Rosa, mas eu estou preocupado com o tempo. Daqui a pouco o Nilo vai me mostrar aí eu não posso, porque ele tem um poder. Isso aqui é uma tarefa do coordenador. Ele tem um poder. Isso é uma tarefa do coordenador. Então o coordenador, você só transferiu o poder, você deixou de descer a sede do poder, agora está lá. Nesse período que eu estive na Alemanha com Barata, na verdade eu não escrevi o meu livro de Direito Penal lá, eu escrevi aqui, depois que eu voltei. Na Alemanha eu estudei mesmo, foi criminologia. E eu conheci alguns autores extraordinários. E entre eles o Albrecht, Peter Alexis Albrecht. Eu conheci ele através do livro, evidentemente, eu fui conhecer ele no Brasil.
E voltei para o Brasil. E um dia eu precisava traduzir um livro de criminologia atualizado, sabe, assim, que apresentasse todo um panorama universal dos grandes problemas, e me lembrei do Albrecht. O livro dele tem... Bom, levamos 3 anos, eu e a Helena Schissel Cardoso, que uma aluna minha, orientanda, trabalhava também no escritório, hoje é professora em Joinville. Levamos 3 anos para traduzir esse livro. A tradução saiu num texto de quase 600 e tantas páginas. É um monumento. É um monumento. Um livro que influenciou a geração pós-tradução, que essa tradução apareceu aqui no Brasil, no ano de 2010. E daí o Pavarini. Mas a minha contribuição foi muito maior, não é? Criminologia radical, foi minha tese de doutorado, né? Na época o Nilo achava que eu queria ser preso, porque eu estava escrevendo essas coisas. Você está querendo ser preso? Você lembra, Nilo? Era isso mesmo. Mas era uma época em que eu militava também no MR8. Eu não podia deixar de dizer essas coisas. E se me prendessem, teriam razão para isso, né? Mas não me prenderam. E saiu esse livro, mas você está querendo ser preso. Eu não queria ser preso, mas se fosse o caso, eu assumiria as consequências, né? Infelizmente, isso não aconteceu. E, enfim, a minha grande contribuição foram essas traduções. Aí o Pavarini chega no Brasil, a gente convida o Pavarini para dar um curso no Paraná. E o Pavarini fica 2 meses em Curitiba. Nós fizemos aquela escola de autoestudos. Lembra, Cátia? Onde é que está a Cátia? Cátia, vai lá. Cátia Arguello e eu fizemos o projeto. Foi o primeiro professor que veio para esse projeto da Escola de Autoestudos para a Universidade Federal do Paraná, o Pavarini. Ficou 2 meses em Curitiba. Nós comíamos rãs, acabamos com as rãs de Curitiba. E claro, né, bebemos muita cerveja. O Pavarini, um companheiro extraordinário. Eu disse: Juarez, você poderia traduzir o meu livro? Eu disse: tem um livro aqui. Mas os que Cárcere e Fábrica traduzido? Não, é um outro. Punir os inimigos. Criminalidade, exclusão e insegurança. Claro, me manda. E eu li, verifiquei com satisfação que o Pavarini voltava às origens de Cárcere e Fábrica, porque ele teve, assim, algumas coisas que, de repente, sabe, né? Mas voltava às origens de Cárcere e Fábrica, porque são certos erros de percurso que podem acontecer. Com qualquer pessoa, eu também. Qualquer pessoa. E ele voltava às suas origens. Sabe, aquelas origens que faziam com que o Barata considerasse o melhor discípulo que ele tinha. Ele gostava muito do Pavarini. E eu traduzi esse livro. Precisamos dar um jeito para que ele chegue ao público, né? Porque o problema não é das publicações, é o da distribuição. Mas é um livro extraordinário. E também o Zaffaroni. Estou falando das influências externas. Tem as influências internas, né? Muito poderosas, muitíssimo poderosas. O Zaffaroni, Em Busca de Penas Perdidas, sabe, foi o livro que trouxe ele da dogmática. Ele se recuperou, saiu da dogmática. Foi o livro de salvação do Zaffaroni. O Zaffaroni, é verdade, ele era um dogmático. E daí ele se reencontra, ele se acha, ele desenvolve todo o seu potencial crítico exatamente a partir daqui, quando ele se transforma num criminólogo e passa a detestar o direito penal, né? Porque o direito penal é esse segmento do Estado, né, que serve para reprimir os oprimidos e garantir a desigualdade social, que é só para isso que serve o sistema de justiça criminal, garantir a desigualdade social. O direito penal não institui nada. Quem institui é a Constituição, a desigualdade é instituída pela Constituição, pelo direito civil, né, propriedade, pelo direito do trabalho, os processos de legalização, de extração de mais-valia. O direito penal não faz isso, o direito penal garante isso tudo. Ele garante os fundamentos da organização social. Esse é o papel do direito penal. Então, quando a gente compreende isso, a gente quer fazer um direito penal de contenção do direito penal, de redução do direito penal. E aí entra aquela concepção do Barata do direito penal mínimo, que me agrada muitíssimo, né?
claro que todos nós somos abolicionistas, mas pregar o abolicionismo na sociedade capitalista é só, assim, para efeitos teóricos, né? Porque é impossível, a sociedade capitalista não pode sobreviver sem o direito penal, sem a prisão. Sem a prisão, a sociedade capitalista não sobrevive, porque sociedades desiguais precisam da prisão e do sistema de justiça criminal para sobreviverem. Então, claro, muito bonito, né? Luke Usman, claro, o grande abolicionista, eu também sou, mas eu vejo a abolição do direito penal num processo de abolição do capital, de superação do capital como relação social fundamental. Aí sim. Quer dizer, nesse processo de libertação do capital, que é a origem de toda a escravidão moderna, aí sim, o direito penal vai perder a sua razão de ser. Claro que vai conservar ainda, quer dizer, o direito penal ainda tem um papel a cumprir, mesmo na visão do Sandro Barata, no direito penal. Nós estamos discutindo ideias que vieram de formas que nós vamos assimilando e vamos trabalhando no nosso contexto. O Zaffaroni, depois o Inimigo em Direito Penal, 2006, e o direito penal brasileiro, que desde 2003, dele e do Nilo Batista. Nilo Batista como coautor. Sim, o Nilo Batista inseriu ali no livro do Zaffaroni contribuições decisivas, como, por exemplo, pela primeira vez apareceu num livro do Zaffaroni as classes e a luta de classes. E era o Nilo Batista que fazia essa adaptação. Isso, a gente que conhecia o Zaffaroni, ele também já nem queria saber mais do seu direito penal, encontrou no Nilo essa pessoa que podia dar como é que eu diria, uma guaribada, vamos dizer assim, um upgrade, em termos de adaptação ao Brasil, dos tempos atuais. E aí, chegamos à situação brasileira. E aí, a minha memória me conduziu ao Roberto Lira Filho. Ao Lira Filho, que escreveu em 1973 a sua criminologia dialética. E é uma coisa que tem que se reconhecer em favor do Lira. Ele dizia assim que a criminologia crítica tinha que se resolver em criminologia dialética. Ele falou, no livro dele, ele falava de classes sociais. Examinava a sociedade a partir daquela metodologia marxista de estrutura, e ele fala superestrutura. Era um homem de uma grande cultura. Evidentemente, a sua criminologia não chega a ser a criminologia crítica que vai se formar depois, mas ele já disse apontou algumas linhas, algumas direções que tornam importantíssima a sua obra, como uma primeira tentativa de construir uma criminologia crítica no Brasil. Eu digo uma primeira tentativa porque não se completou o desenho. Depois ele ficou criando uma nova escola jurídica, com pensamento crítico, já aqui influenciado por Bourgeois, Maurice Bourgeois, por Michel Biaille, né? E saiu um pouco da criminologia. Mas não pode ser esquecido. E nós não podemos deixar de falar do Thompson. Eu não sei se alguém falou do Thompson, aqui do Augusto Thompson. Augusto Thompson, grande advogado criminal. Era um dos grandes advogados do júri. Foi diretor do DESIP, que se chama, do DESIP. E num dia no Instituto a gente discutiu, mas como é então que você foi diretor do DESIP, se você tem essas ideias? É o que eu queria explodir aquilo. Foi o que disse o Thompson, eu queria explodir aquilo. Mas isso é o que marca o criminólogo crítico, né? Essa militância, né? Eu queria explodir aquilo. Que escreveu a Questão Penitenciária. Já muito influenciado pelo Leibniz, a concepção do Leibniz. Ele ainda não fazia essa junção do marxismo com o Leibniz, mas enfim, fazia, mas havia já um trabalho além disso, né, que não tinha chegado ao conhecimento dele, mas ele fez uma coisa extraordinária, porque como é difícil fazer um trabalho científico aqui na periferia, porque você não tem informação, você não tem tradição, você chega tarde, você descobre as coisas quando tem uma garotada já trabalhando isso no mundo há muito tempo. Eu não sabia, eu sou mais velho que o Pavarini. Eu achava que o Pavarini era um senhor, assim, de barbas grisalhas, etc., né? E quando eu lia o Pavarini aqui no Brasil, o seu cárcere de fábrica, que eu tinha em italiano, eu imaginava ele assim, né? Depois, um dia, nos encontramos e, quando trocamos a informação de idade, eu descobri que eu sou 2 anos mais velho do que ele. Pois é. Então,
Essa garotada. E aquilo que para nós era absoluta novidade, para eles era o pão nosso de cada dia. É diferente.